Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar um pouco de função do segundo grau, basicamente do domínio de função do segundo grau. Mas antes gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê um like, que tudo isso ajuda a fortalecer o canal e serve de incentivo para que eu continue produzindo mais materiais sobre o conteúdo de matemática. Então, analisando aqui o gráfico de uma função, supondo que esse gráfico continue aqui, ó, tá? Que ele continue, que ele vai para o infinito, digamos que esse traçado continue e vai para o infinito aqui. Então, observe que para qualquer valor de x, aqui, eu pego um x aqui, eu vou ter um y correspondente. Dado um x, eu tenho um y correspondente. Para qualquer valor de x aqui do eixo do x, eu consigo achar um y correspondente. Então, daí eu vou falar que o domínio dessa função, quem que é o domínio dessa função? É o conjunto dos números reais. Aí eu poderia escrever, então, essa função AF saindo dos reais, indo nos reais, tal que AF de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Aí você vai falar assim, mas como que você chegou nessa expressão? Basta eu analisar as duas raízes aqui, ó, as duas raízes R1 e R2, e aí se eu não consigo já desenvolver a função de cara, eu poderia fazer isso aqui, ó, f de x é igual a x menos R1 vezes x menos R2. Aí fica para vocês desenvolver em casa aí, faz x menos R1, que é essa raiz aqui, que seria zero, x, o R1 é igual a zero e o R2 é igual a 2. Faz x menos R1 vezes x menos R2, que você vai chegar nessa expressão que está aqui. Então, o gráfico dessa função de vermelho é o gráfico dessa função do segundo grau aqui. Saindo da onde? Dos reais, indo nos reais, porque para qualquer valor de x pertencente ao eixo do x aqui, eu consigo achar um y correspondente nesse gráfico que a gente está analisando aqui. Agora, se eu analisar o gráfico dessa função, a ideia é que o gráfico continue também aqui, ó. Né? Eu estou exibindo só um pedaço desse gráfico. E aí, se a gente for analisar aqui, que nem a gente está analisando, tem valores para um certo valor de x aqui, que observe que ele é um gráfico tracejado. Então, vai ter valores de x aqui, tal que vai existir um y correspondente aqui, ó. E vai ter valores de x que não vai existir um y correspondente. Então, eu não posso falar que o domínio dessa função aqui é os reais. Mas também não posso falar que o domínio é os inteiros, porque entre 2 e 3 tem valores de x tal que existe um y correspondente. Então, o domínio dessa função aqui é o quem? É os racionais. Se eu fosse reescrever essa função, então seria uma função assim, ó, saindo de Q e indo nos reais, tal que a f de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Lembrando que aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do y. Se eu for analisar essa função agora aqui, ó, né, o gráfico aqui, os pontos de vermelho, então, os pontos de vermelho só ocorrem para um certo valor de x, ou seja, para x inteiro, né? Lembrando que aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do y. Então, quando eu pego x igual a 2, eu vou ter y igual a 5. Quando eu pego x igual a 1, eu tenho y igual a 0. Quando eu pego x igual a 0, eu tenho y igual a menos 3. Quando eu pego x igual a menos 1, eu tenho y igual a menos 4. Quando eu pego x igual a menos 2, eu tenho y igual a menos 3. Né? Quando eu pego x igual a menos 3, eu tenho y igual a 0. E quando eu pego x igual a menos 4, eu tenho y igual a 5. Então, essa função só está existindo para valores inteiros. Então, eu falo que o domínio dessa função é os inteiros. Eu poderia representar essa função, então, é uma f que sai dos inteiros e pode ir nos reais, né? Porque o contradomínio pode ser maior do que a imagem, tal que a f de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Aí, se eu for analisar o gráfico dessa função aqui, agora observe que essa função, ela também só existe para valores de x, ó, para valores de x inteiros, tá? Só que ela está na parte positiva do eixo x. Observe que ela está na parte positiva do eixo x. Então, o domínio dessa função seria os naturais menos o zero,
porque observe que ela não tem nenhum ponto aqui em cima do eixo do y, né? Ou seja, quando x é igual a zero, ela não está definida. Então eu falo que o domínio é os naturais menos o zero, ou seja, é uma f saindo dos naturais menos o zero, indo nos reais, tal que a f de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Agora, se tivesse um ponto aqui, ó, se tivesse um ponto aqui, aí eu iria falar que essa f, né, eu iria falar que a f é uma função que sai dos naturais e vai nos reais, tal que a f de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Por quê? Porque aí existiria aqui, quando x é igual a zero, existiria um y correspondente. Então aí eu posso afirmar que o domínio é os naturais, porque também não tem ninguém aqui na parte negativa do eixo do x. Se tivesse alguém aqui na parte negativa do eixo do x, que nem o gráfico anterior, aí eu teria que analisar e aí, com certeza, o domínio seria, então, né, que nem a gente está vendo aqui, o domínio seria os inteiros, porque eu estou pensando, obviamente, que vai ter mais pontos aqui, ó, aqui também, né? Então é um gráfico que ele vai, digamos assim, para o infinito, assim, né? Eu não consigo representar um gráfico de uma função ele inteiro, só uma parte. Então por isso que eu estou analisando só em cima de uma parte. Aqui está a bibliografia. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.